O Antares é um aparelho incrível de LED laser e se você quiser saber um pouco mais sobre ele, fica com a gente porque hoje a gente vai descobrir tudo. Fala empresária, tudo bom? O meu nome é Bia e hoje eu tô aqui com a doutora Renata Moreira, fisioterapeuta dermatofuncional da Ebramed, que vai contar pra gente tudo sobre o Antares. Então se você quer saber muito mais sobre esse aparelho e sobre outros e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve porque tem muito conteúdo legal vindo por aí, tanto para você que está começando no mercado, quanto para quem quer se tornar referência dentro do seu segmento. Doutora Renata, muito obrigada por vir aqui mais uma vez, conversar dessa vez um pouquinho sobre o Antares. Eu que agradeço, Bia. E o Antares é um equipamento microcontrolado de terapia por fotobiomodulação, desenvolvido para utilização na área da saúde e da estética. Ele possui a possibilidade de operação com aplicadores únicos, chamados de probes ou canetas, e aplicadores que apresentam grupos de LED ou laser, chamados de clusters. Esses oferecem uma nova dimensão na terapia por luz. Você pode explicar pra gente um pouquinho mais sobre a diferença do LED para o laser? Sim, existem algumas características técnicas que diferenciam essas duas terapias por luz. O laser, ele é coerente, colimado e ele é monocromático. O LED, ele é não coerente, não colimado, mas ele é quase monocromático. Hoje em dia, os emissores de LED, eles estão muito similares aos emissores do laser, então eles são chamados de quase monocromático. Mas é importante ressaltar, Bia, quando nós falamos de laser e de LED, que hoje a literatura, os estudos, eles demonstram que os efeitos biológicos do laser e do LED, eles são similares, tá? Que a coerência e a colimação do laser não é pré-requisito para um resultado ou para uma resposta tecidual. Hoje, o que é importante é a absorção das células especializadas, a absorção dos fótons, através dos cromóforos, que são essas células, para então desencadear os seus efeitos terapêuticos. Então, essa monocromaticidade com essa quase monocromaticidade é o que difere de fato e que traz esses efeitos terapêuticos. O LED ele oferece várias cores, certo? Qual a diferença entre as cores? Tá. Existem diferentes comprimentos de onda, portanto, cores. A fototerapia, ela vai de um comprimento de onda de aproximadamente 247 a 1.300 nanômetros, tá? Que pode ser tanto contínuo como pulsado. E as cores depende muito da profundidade, da estrutura da célula-alvo que eu quero atingir e também do objetivo terapêutico. Então, nós temos desde a luz azul, violeta, verde, âmbar, vermelho e infravermelho. Essas são as cores, esses comprimentos de ondas que podem ser exclusivos quando nós pensamos em laser. Quando eu falo de monocromático, ele tem uma cor só. Então, nós temos o laser vermelho ou o laser infravermelho. E aí, quando nós falamos de LED, nós temos todas essas cores que eu te falei agora, anteriormente. O LED ele pode ser azul, violeta, verde, âmbar, vermelho e infra. Então, o que vai ser diferenciado entre essas duas terapias por luz é o emissor. Pode ser o emissor do laser como o emissor do LED. E aí, cada cor vai interagir com um cromóforo, com uma célula específica e desencadear os seus efeitos terapêuticos. E falando sobre as cores, quais são os tipos de terapia, quais são as terapias que eu posso fazer com o Antares? O Antares é um equipamento que ele atua em diferentes áreas. Então eu posso atuar tanto na terapia capilar, quanto na reabilitação física, na estética, na podologia, na acupuntura. Então tudo vai depender na acupuntura também? Também, tudo vai depender do objetivo terapêutico, Bia. E aí, por exemplo, pensando para a reabilitação física, ele pode ser indicado tanto para alívio de dor, para analgesia, para diminuição de edema, para reparação tecidual. Os comprimentos mais utilizados são o vermelho, o infravermelho. Pensando na estética, por exemplo, o comprimento de onda azul, violeta, ele é considerado bactericida, fungicida e é muito utilizado no tratamento de acne, foliculite. Ele também tem uma influência positiva na remodelação do fibroblasto e também pode ser utilizado no tratamento de um queloide, de uma fibrose, de uma dermatite seborreica. Então, existem diferentes aplicabilidades para cada tipo de comprimento de onda. Isso está relacionado com profundidade de estrutura, com a célula, com o cromóforo específico. Por exemplo, o comprimento verde.
comprimento verde, ele inibe a atividade do melanócito. O melanócito produz a melanina. Então, ele é indicado, por exemplo, para uma hipercromia cutânea, uma mancha senil, mancha solar. Além disso, ele tem uma atuação direta na indução, na proliferação e na maturação do fibroblasto. Também pode ser utilizado tanto para mancha quanto para celulite. Tem também o comprimento de onda âmbar. O âmbar, ele estimula a produção de colágeno e elastina. Ele também interage com os queratinócitos, com os melanócitos, com as células de Merkel. Então, ele também tem uma ação calmante sobre uma pele com rosácea. Então, veja que cada comprimento de onda, nós temos uma vasta rede de indicações aí. Tem o comprimento de onda vermelho. O comprimento de onda vermelho ele é muito utilizado no reparo e na regeneração tecidual. Então, para estimular a cicatrização, indicado para um rejuvenescimento, para rugas, linhas de expressões, para uma cicatrização tecidual, para uma estria, para um pós-operatório imediato, para a cicatrização de uma ferida aberta, por exemplo. E temos o infravermelho. O infravermelho, ele atua especificamente no citocromo C-oxidase. Isso é um cromóforo mitocondrial, é uma célula, né? E além disso, ele atua dentro da célula, na água intracelular. Então, ele é muito indicado para analgesia, como anti-inflamatório, então para controle de processos inflamatórios. É isso, Bia. Também é utilizado na estética, né? Isso para rejuvenescimento, para tratamento de celulite. Então, é um equipamento extremamente versátil. Sim. Nós costumamos dizer que nós conseguimos tratar desde o fio do cabelo ao pé e tudo que está no meio. Porque exatamente isso. O comprimento de onda, e essa é uma das vantagens do Antares. É essa liberdade de escolha em relação aos aplicadores e aos comprimentos de ondas. O Antares ele tem muitas funções e o legal é que você pode comprar o aplicador de acordo com o que você vai utilizar realmente, né? Exatamente, de acordo com a necessidade. Então tem as canetas, as probes, que pode ser de LED ou pode ser de laser, mas normalmente ele tem um comprimento de onda específico. Então, por exemplo, nós temos a caneta laser vermelha, tem a caneta laser infravermelha, mas tem também uma caneta que ela é chamada de RGB, que ela tem 3 comprimentos de onda na própria caneta. Então isso também traz uma autonomia maior para o profissional. E temos os clusters. Os clusters, eles têm vários comprimentos de onda. E além disso, ele é um equipamento considerado mais potente do mercado. Por que essa vantagem é muito importante ao profissional? Porque quanto maior a potência do aplicador, dos emissores de luz, menor é o tempo que eu vou entregar da energia determinada. Então, nós conseguimos primeiro atingir uma área maior por causa do tamanho do aplicador, da quantidade de emissores. E segundo, como a potência é elevada, eu consigo entregar num tempo mais reduzido. Então, isso potencializa resultado e otimiza o tempo de sessão. Você falou sobre várias opções de LED e laser que o Antares oferece e de várias aplicabilidades. Ele já tem protocolos pré-programados? Já, e é subdividido em área de atuação também. Isso facilita muito ao profissional, ao usuário. Os protocolos, eles são determinados, então, de acordo com a disfunção do paciente, e aí é feito essa correlação com o comprimento de onda. Alguns protocolos, eles inclusive, Bia, associam 2 ou até 3 comprimentos de onda. Então, por exemplo, na primeira etapa é entregue um comprimento de onda, depois outro e muitas vezes outro. Isso otimiza a resposta clínica do próprio paciente. Então, esses protocolos, eles consistem em comprimentos de ondas específicos para cada disfunção do paciente. Agora que a gente já conversou um pouco sobre o Antares, eu queria te fazer algumas perguntas que os nossos clientes mandaram pra gente. Vamos lá, Bia. Então vamos para a primeira pergunta. O tratamento com Antares pode ser desconfortável para o meu cliente? Não, é um tratamento indolor, não térmico, não invasivo. Então não, ao contrário, é um tratamento agradável. Próxima pergunta é: quantos aplicadores eu posso ter no meu Antares? Bom, os aplicadores, eles deverão ser escolhidos de acordo com a necessidade clínica, então é justamente para o profissional ter essa autonomia, essa liberdade de escolha. Existem a possibilidade de 5 canetas, probes, e 5 clusters, que são aqueles aplicadores que têm um grupo de laser ou LEDs para aplicar em tempo menor e potencializar ainda mais o resultado clínico. Então ela pode ter quantas ela precisar, de acordo com a necessidade dela. Exatamente.
O Antares tem terapia combinada? Bia, não. Os protocolos pré-programados dele têm a possibilidade de você combinar sequencialmente comprimentos de ondas, então cores diferentes. Terapia combinada é quando a gente aplica 2 recursos ao mesmo tempo e no mesmo local. Então, a possibilidade que o Antares tem é de aplicar sequencialmente cores diferentes para determinadas disfunções. Então, por exemplo, eu posso utilizar o comprimento azul seguido do comprimento vermelho para um tratamento capilar, para controle da seborreia, para dermatite seborreica, no comprimento azul, e ao mesmo tempo estimular o crescimento de novos fios com o comprimento vermelho. Então, há essa possibilidade de combinação, mas não é a terapia combinada. A próxima pergunta a gente recebe muito por aqui, que é como eu faço para ligar e ajustar os parâmetros do meu aparelho. O Antares ele é bivolt automático, então primeiramente eu não preciso me preocupar com a voltagem, é só encaixar o cabo de energia elétrica que acompanha o equipamento, ligar na tomada, ligar a chave ON, que fica na parte posterior do equipamento, escolher qual é o aplicador, de acordo com a minha necessidade, conectar na parte frontal do equipamento o aplicador. O próprio equipamento ele faz reconhecimento automático desse aplicador. Então, todos os protocolos para todas as áreas de atuação disponível nesse aplicador será liberado no equipamento. Mas antes, existe um sistema de validação que verifica de fato a emissão de radiação do laser ou do LED antes de iniciar o tratamento. Então, primeiro a gente tem que validar se esses emissores estão funcionando. Depois que nós validamos, é só programar o equipamento de acordo com a necessidade clínica através dos protocolos pré-programados ou da seleção manual. Então, ele é extremamente intuitivo e fácil. Próxima pergunta é: qual a diferença entre fotobiomodulação e fototerapia? A fotobiomodulação é a terapia por luz, que é utilizada para tratar diferentes condições voltada para a área da saúde. A fotobiomodulação é uma nomenclatura nova e ela veio, Bia, com o intuito de definir um pouco melhor o que essa modalidade terapêutica de fato desencadeia no tecido. Então, com a terapia por luz, nós conseguimos tanto estimular algumas células como inibir outras. Depende muito dos parâmetros. Nós dizemos que a fotobiomodulação, a fototerapia, é parâmetro dependente. Vou dar um exemplo para a gente entender bem fácil. Na medicina, quando nós falamos de tratamento medicamentosos, precisa de uma dose ideal para aquela patologia ou disfunção. Se der sobredose, pode não ter efeito terapêutico ou ser tóxico e trazer alguma reação adversa. Se der dose baixa, também pode não ter efeito. Para a fotobiomodulação, e também chamada de fototerapia, tem a mesma correlação. Existe uma lei chamada de Arnold-Schultz que fala que existe uma janela terapêutica estreita. E para que a gente possa atingir as respostas celulares, nós precisamos unir um conjunto de parâmetros, que é fluência ou dose. Então, Bia, o que essa lei ela determina? Que se eu der uma sobredose, eu posso inibir algumas células, ou se eu der dose muito baixa, eu posso não estimular a célula. Então, tudo vai depender, de fato, dos parâmetros que eu vou ajustar de acordo com a necessidade clínica, entende? Mas a fotobiomodulação, ela veio nesse conceito justamente por esse motivo, porque dependendo da dose, do tempo de radiação também, eu posso estimular algumas células e dependendo, eu posso inibir outras. Essas foram as perguntas que a gente mais recebe por aqui. Muito obrigada, doutora Renata, por tirar todas as nossas dúvidas. Estou sempre à disposição, Bia. Muito obrigada. Então, se você curtiu esse vídeo, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí, viu? Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Um beijo, tchau!